Tem jovens aqui que eu acredito que ainda nunca participaram de um congresso, né? Tem uns aqui que ainda não participaram de congressos, não sabem o que é um congresso. Então vocês estão vivendo a primeira experiência, né, de estar num congresso de jovens, de serem vocês o protagonista, serem vocês aqueles que vão trazer jovens, serão vocês aqueles que vão dizer para a vida de outras pessoas: Efatá. Por quê? Mas pastora, quem disse Efatá foi Jesus, não foi o moço. Mas lá, na história da Bíblia, vocês aqui um dia, Jesus já olhou para vocês e disse: Efatá. Vocês estão dentro da casa do Senhor. Eu creio em nome de Jesus que nós temos jovens aqui, de ouvidos abertos, de bocas livres e de coração aberto. Amém? Amém? Glórias a Deus. Efatá. A palavra significa abre-te. Jesus disse ao moço que ele era surdo e ele era gago. Ele tinha dificuldade de falar, mas também não ouvia. Nesta noite, o Espírito Santo, ele quer trabalhar no seu ouvido, na maneira de você ouvir aquilo que Deus está falando. É tão difícil quando alguém fala com a gente e a gente não quer escutar. É complicado quando a gente quer ouvir um conselho de alguém, ou a gente quer ouvir uma palavra de alguém, e a gente se finge de surdo para não ouvir aquilo que está sendo falado. Porque às vezes não vai agradar o nosso coração. Tem palavras, tem coisas que são ditas que não agradam o nosso coração. Esse homem, esse jovem, a Bíblia não diz a idade dele, mas diz que ele era um homem. Para um momentinho agora, você está aí, sentado, sem ver nada. E de repente, se você também não conseguisse ouvir, ou você não conseguisse falar, expressar aquilo que você está sentindo. Imagina o desespero desse homem. Imagina o desespero desse jovem, se ele fosse um jovem. Ele não conseguia não só enxergar, vocês aí estão de olhos fechados, mas ele não conseguia ouvir. E ele também não conseguia falar, porque a boca dele era travada, a língua dele era presa. É complicado, é difícil servir a Deus quando nós estamos com os nossos ouvidos fechados. É complicado servir a Deus quando a gente quer dizer alguma coisa e a nossa língua está travada. Jovens que estão aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, vocês que estão aqui diante do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor pegou aquele jovem e separou ele do meio da multidão. Separou. Quando Deus separa alguém para um propósito, porque ele não estava ali sozinho, ele estava no meio de uma multidão, mas ele era o único que naquele momento Jesus queria liberar um milagre. Aleluia. Era o único que naquele momento o Senhor queria liberar um milagre. Então a Bíblia diz que Jesus separa aquele moço do meio da multidão, leva ele para um canto, para um lugar, e o Senhor coloca o dedo dele dentro do ouvido. Olha para mim, olhar não dá para você olhar. Pega o seu dedo indicador, coloca o seu dedo indicador dentro do seu ouvido. Só um dedo, o dedo indicador. Como se fosse uma seringa entrando dentro do seu ouvido. Porque essa era a posição do dedo de Jesus. Ele colocou o dedo como se fosse uma seringa dentro do ouvido daquele homem. E a Bíblia vai dizer que o outro dedo, Jesus cuspiu. Pode ler lá. Jesus cuspiu na mão dele, cuspiu e pegou o outro dedo e colocou dentro da língua. Coloca o seu dedo dentro da sua língua. Tudo de uma vez. Um dedo no ouvido e o outro dentro da língua.
Olha isso. Será que era necessário Jesus fazer tudo isso para dizer para aquele moço, pode tirar o dedinho aí? Será que era necessário Jesus fazer tudo isso para curar aquele moço? Mas Jesus fez todos esses sinais para mostrar que o poder, que a autoridade vem do nome dele. Aleluia! Jesus tem poder de pegar uma coisa simples, um simples dedo. Jesus tem poder de pegar uma coisa que para nós, né, é meio nojinho, não é não? É meio nojinho. Mas Jesus mostrou a simplicidade de um milagre que só Ele podia fazer. Jovem, nesta noite, qual que é a sua debilidade? Jovem, nessa noite, qual que é o seu problema? De repente, você está aqui nesta noite, mas o Espírito Santo de Deus conhece qual que é a tua debilidade. Você pode ser ansioso, pode ser medroso, você pode ser um jovem que sai ainda buscando por algo, pedindo a Deus uma resposta de alguma coisa. E o Senhor está querendo agir na sua vida, não com muita coisa, como já foi dito aqui. Deus quer agir na tua vida com simplicidade. Só que Ele precisa que o teu coração esteja aberto, que a tua língua, que a tua boca esteja aberta, que os teus ouvidos estejam atentos para aquilo que Ele está querendo te falar. Aleluia! Sabe quando você está lá dentro do teu quarto? Sabe quando você está sozinho lá dentro do teu quarto? Às vezes você está lá sozinho e pensa assim: será que Deus está me olhando? Será que Deus está me vendo? O que você faz quando você está lá sozinho dentro do teu quarto? Você consegue pensar em Deus? Você consegue analisar que Deus está te vendo em todo momento? Lá dentro do teu quarto, como Jesus fez com esse moço, Ele separou esse moço. Lá dentro do teu quarto é o lugar onde Deus quer destravar as coisas. Às vezes num pedido simples de socorro, dizendo: Deus, eu queria tanto te ouvir. Deus, eu queria tanto te ver. Deus, eu queria tanto, eu preciso tanto conversar com o Senhor. Sabe, jovens, Deus não precisa que você peça para o teu pai, para a tua mãe orar por você. Deus não precisa que você venha aos cultos para que alguém ore por você. Deus quer ouvir a tua oração. Aleluia! Deus, aleluia, colocou sobre você o Espírito Santo. Levanta a tua mão. Você tem o Espírito Santo? Levanta a mão quem acredita que tem o Espírito Santo. Ah, você não levantou não. Levanta a mão com coragem, com fé. Você tem o Espírito Santo, jovem? Você sente que tem o Espírito Santo? Ainda tem gente em dúvida, porque se não levantou a mão porque está em dúvida. Ainda tem gente em dúvida. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E Deus quer ver reação em você. Efatá. Efatá significa: eu me abro, Senhor. Eu reajo, Senhor. Eu reajo para a tua vontade. Senhor, eu me abro para o teu querer. Senhor, efatá na minha vida. Efatá nos meus lábios, nos meus ouvidos. Efatá no meu coração, Senhor. Aleluia. No meu coração.
observando vocês. E alguns têm liberdade em levantar as mãos. Alguns se sentem livres em louvar ao Senhor, com tudo que tem. Outros às vezes estão ainda fechados. Estão como esse jovem, como esse homem. Estão fechados. Tem medo de se abrir a experiências com Deus. Tem medo. Tem medo de ter experiência com Deus. Só Jesus tem poder de mudar você. Só Jesus pode fazer de você um grande homem, uma grande mulher. Só Jesus pode fazer de você aquilo que você tem desejado, aquilo que você tem almejado. Mesmo quando nós estamos falando ou pregando, a palavra de Deus, ela tem poder de te libertar, mas ela só vai te convencer se você deixar o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Aleluia! Se você glorificar, se você abrir a tua boca, se você levantar as suas mãos, se você dizer: Senhor, eu me abro para o Senhor, eu me abro para ti, Jesus. E através de você, outros jovens que muitas vezes chegam nessa casa, chegam nessa igreja, vai olhar para você, vai olhar para a tua vida e vai dizer: como aquele jovem é um jovem feliz. Aleluia! Quantos de vocês aqui são felizes? Levanta a mão. Quantos de vocês aqui são felizes? Levanta a mão. Felizes, vocês são felizes porque vocês são servos do Senhor. E só se pode dizer Efratá. Efratá, quando a minha vida, já houve uma abertura para o poder de Deus. Você só consegue abrir a boca para louvar quando você já abriu o seu coração para o Senhor. Você só consegue ser cheio do Espírito Santo quando você se rende e diz: Senhor, eu me abro para a tua vontade. Aleluia! Efatá, Senhor. Efatá, Senhor. O meu filho Isaac teve uma experiência, ele me contou de uma visão que ele teve dentro do quarto dele. Eu havia ministrado uma palavra e chegou em casa e ele disse: mãe, o Senhor me deu uma visão. E a visão era assim: eu via um rio muito grande e eu via uma tela de computador escura, via uma tela preta. E ele disse que aquela voz falava para ele: Isaac, você quer entrar no rio ou você quer mergulhar na tela? E eu te pergunto nessa noite: você quer efatar sobre a tua vida? Ou você quer ouvir a voz do medo, ou a voz da escuridão, muitas vezes dizendo: não, você não precisa disso não. Você não precisa disso não. Tá bom demais minha mãe orar, meu pai orar. Meu pai e minha mãe já é crente. Mas o pai e a mãe não vai poder te dar experiências com Deus como só o Espírito Santo pode te dar. Como só o Espírito Santo pode te dar nessa noite. Abra o teu coração para o novo de Deus. Abra o teu coração para a presença de Deus. Sei que temos adolescentes aqui ainda de 10. Temos adolescente aqui de 10, ainda muito mais jovem. Mas não importa a tua idade. Importa aquilo que Deus quer fazer com você. Importa aquilo que o Espírito Santo quer fazer na tua vida. Você quer ser cheio, quer ser batizado, quer ser renovado,
ao Senhor. Diga efatá para tudo aquilo que Deus está apresentando para você. Esse congresso é de vocês. Esse congresso é vocês que são os protagonistas dele. É vocês que estão dizendo através do louvor: abre a porta do milagre, Senhor. Abre a porta do milagre, Senhor. Abre a porta do milagre, Senhor. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Tem jovens aqui que o Senhor vai fazer de vocês missionários, pastores, cantores, pregadores da palavra. Quem sabe jogadores, quem sabe médicos, quem sabe advogados. Quem sabe?